Então, um ponto importante aqui é, se tu transacionou no estrangeiro, faça a declaração de imposto de renda, seja ela com lucro, seja ela com prejuízo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, antes de mais nada, eu quero desejar para vocês um feliz 2025, que seja um ano esplêndido para todos nós, que seja um ano de muita alta do nosso Bitcoin e que estejamos juntos durante o ano todo para muitas comemorações. Eu sou muito grata a vocês que me acompanham aqui. Nem sempre eu consigo vir aqui, mas quando eu consigo, eu estou aqui com vocês e vamos hoje, antes de falar daquilo que eu vou falar, já me segue aqui, toca a notificação, me segue aqui no canal, compartilha esse vídeo com o gato, cachorro, papagaio, com a mãe, com o pai, com todo mundo que opera contigo, com o colega, aquele que está te perguntando sobre cripto, e aproveita e nos segue em todas as demais redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre uma notificação que eu recebo todos os dias de vocês aqui no YouTube, principalmente, que é que eu tenho que fazer. Então nós vamos falar sobre o que tu tens que fazer a respeito dos teus criptoativos com relação às obrigações fiscais. Então, eu sei que o assunto tributação de criptoativos, por vezes, é muito complexo e as pessoas se confundem. Se atrapalham nos limites, se atrapalham o que é corretora nacional, o que é estrangeira, se precisa declarar, se não precisa declarar, enfim, o que fazer, se tem isenção, se não tem isenção. Então, vamos começar do zero. A gente tem um primeiro controle que todo mundo tem que ter. Desse controle, em específico, saem todas as nossas obrigações fiscais, que é o controle de estoque. O controle de estoque é aquele no qual a gente controla qual é a cripto que compramos, qual é a cripto que vendemos, qual foi o custo de aquisição dessa cripto, qual foi o custo médio ponderado das compras que eu fiz dessa cripto, qual foi o valor de venda, qual é o lucro que eu tive nessa moeda, qual foi o total transacionado, qual foi o total transferido, o que eu fiz de uma corretora para outra corretora, qual é a moeda que eu utilizei, em que cotação isso está. Então, o controle de estoque, ele é um controle que existe para todas as coisas, todos os estoques. Não é só para tu comprar ações, tu tem o controle de estoque de ações. Se tu compra parafusos, tu tem o controle de estoque de parafusos. Parafuso é médio, pequeno, grande, o tamanho do parafuso, quanto pagou, quanto vendeu. Então, controle de estoque, eu acho que é o controle mais velho do mundo. Hoje a gente utiliza a tecnologia para fazer esses controles, que hoje a gente tem basicamente esses controles diariamente, inclusive minuto a minuto. Eu, por exemplo, eu controlo o meu estoque a cada transação que eu faço. Então, a cada compra ou venda ou recebimento que eu faço, eu atualizo o meu estoque. Eu estou constantemente com o meu controle de estoque aberto no meu computador e eu vou atualizando ele conforme eu opero. Os meus controles, enquanto holder, são muito mais simples de uma pessoa que efetiva trade, né? Começa por aí. Mas o controle de estoque, todo mundo vai ter que fazer ele. E não é só para controle fiscal. O controle de estoque, ele tem que ser feito até para o teu controle gerencial. Como é que tu sabe a quantidade de cripto que tu tens? Digamos que tu tenha espalhado aí em mais de uma exchange ou carteira. Como é que tu sabe? Em que momento tu junta tudo isso em um lugar só para saber qual é o tamanho do teu portfólio? Então, esse é o teu controle de estoque. Ele serve sim para acompanhamento fiscal, mas até antes do acompanhamento fiscal, eu te diria que tu tem que ter controle de estoque para ter um acompanhamento gerencial daquilo que tu tem. A partir do controle de estoque, que será alimentado com todas as transações que tu tiveres, tanto em exchange quanto em carteiras, é a partir desse controle de estoque que tu vais saber quais as obrigações fiscais que tu tem. Vamos para o segundo ponto. Então, controle de estoque é o nosso controle número 1. Agora, tu imagina o seguinte, lá nesse controle de estoque, que eu abri aqui como item número 1, é onde tu colocaste todas as transações que tu fizeste. Lá, essas transações, elas já estão em BRL, quando tu operou em exchange estrangeira, elas já estão em real, quando tu operou em exchange nacional. Tu sabes, já pelo controle de estoque, qual é o teu custo médio ponderado de cada ativo. Tu já sabe o quanto tu vendeu em exchange nacional, tu já sabe o quanto tu vendeu em exchange no estrangeiro, tu sabe o total das tuas vendas, tu sabe o total dos teus custos, tu sabe exatamente quais as moedas que tu tem. Então, a partir desse controle de estoque, tu vai começar a extrair dados para verificação daquilo que tu tem que fazer. Então, vamos para a verificação número 1. Tu opera com exchanges nacionais? Se tu opera com exchanges nacionais, lá no teu controle de estoque, tu vai extrair os dados de exchanges nacionais, ok? O que tu vais verificar? Tu vais verificar lá no teu controle de estoque se mês a mês
tu ultrapassaste o total de alienações no mesmo mês de 35 mil reais. Se tu ultrapassaste esse total, tu vai fazer um comparativo se tu teve lucro. Vamos lá ver no controle de estoque. Ultrapassei 35 mil reais. E ultrapassados os 35 mil reais, eu tive lucro em algumas operações, em algumas moedas em específico, eu tive lucro. O que fazer? Eu vou levar para o GCAP. Então, vamos chamar o GCAP de controle número 2. Quando é que tu vais fazer o GCAP? Tu vais fazer o GCAP. O GCAP é uma aplicação da Receita Federal para cálculo dos ganhos de capital. Quando tu tiveres meses aos quais tu tiveste venda acima de 35 mil reais e obteve lucro. Nesses meses, tu vai preencher o GCAP. Então, o GCAP passa a ser aqui o nosso documento número 2. Então, está claro aqui quem é que vai preencher o GCAP, quais são as informações que tu vai levar para o GCAP. Para o GCAP, tu vai levar as informações de vendas, lucros obtidos nas vendas, quando nos meses que tu efetivaste acima de 35 mil reais e com lucro. Então, isso tu vai registrar no teu GCAP, que vendas foram essas, quais os custos de aquisição nessas vendas e as datas dessa venda. Tu vai colocar discriminação, enfim, aonde tu fizeste isso, se foi exchange, se foi carteira, se foi P2P, enfim, tudo isso tu vai contar para a Receita Federal lá por meio do GCAP. E através desse GCAP tu vai extrair o documento chamado DARF, que é o documento a pagar relativo aos impostos apurados sobre ganhos de capital nacional. Ok? Ok. Por outro lado, tu teve ainda em exchange nacional meses aos quais tu não vendeste ou trocaste, tu não tiveste alienações acima de 35 mil reais. Aí volta lá no teu controle de estoque, de novo, puxa essa soma mês a mês. Ok, os meses que iam a GCAP já foram, e aí sobraram meses aqui aos quais não havia a obrigatoriedade do GCAP. Em não havendo a obrigatoriedade do GCAP, mas havendo o rendimento isento, tu salva isso. Tu salva isso, puxa essa soma, porque essa soma tu vais informar lá na tua declaração de imposto de renda. Então, lá na declaração de imposto de renda, que nós vamos chamar de documento número 3, tu vais informar ainda com relação à exchange nacional o total, o montante no ano dos teus rendimentos isentos, lá em rendimentos isentos e não tributáveis, item número 5, ok? Isso ainda estamos falando da nacional. Agora, tu vais fazer o seguinte, tu vais pegar todo o teu estoque que tu tens lá no controle de estoque, nas exchanges nacionais, e vai extrair esse estoque e informar lá na declaração de bens e direitos como estoque no Brasil. E aí tu vai trazer lá isso por moeda, por custodiante, e vai informar todas as moedas as quais tu tenha mais do que 5 mil reais. Ok? Ok. Agora vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma parte importante aqui. Quando é que tu vais fazer esse documento número 2 e esse documento número 3? Quando tu estiveres obrigado à declaração. Como é que tu sabe que tu estás obrigado à declaração? Número 1, se tu tiveste vendas superiores a 35 mil reais com lucro e isso gera imposto, isso já te faz obrigado à declaração de qualquer forma, ok? Então, seria a primeira forma de tu saber que tu deve a declaração de imposto de renda. Por outro lado, se tu não tiveste essas vendas ou trocas superiores a 35 mil reais, ou seja, tu não teve ganho de capital tributável, mas tu estava obrigado pela lista de obrigatoriedades da Receita Federal com relação ao imposto de renda. Ou tu recebeu renda de trabalho acima do limite especificado pela Receita Federal, ao qual te faria isento e tu não é. Ou tu tem um patrimônio acima de 800 mil reais, ou tu teve rendimentos isentos, e aí também cabe tu somar aqui teus criptoativos, se tu tiveste rendimentos isentos acima de 200 mil reais. Então tem vários fatores aqui na legislação do imposto de renda que te levam a ter que declarar imposto. E tu só vai declarar imposto se efetivamente tu te enquadrares em algum deles. Mas essa verificação se tu te enquadra ou não, ela é posterior ao teu controle de estoque. Então, ela não invalida o teu controle de estoque. Se há estoque, se há cripto, tu tens que ter o controle. O documento número 2, que é o GCAP, ou o documento número 3, que é o imposto de renda, tu só vai saber se tem que preencher ou não a partir do teu controle de estoque. E, inclusive, para saber se tu está isento ou não de imposto, ou até mesmo isento de declarar imposto de renda,
tu ainda assim tu tem que ter o teu controle de estoque, entende? Então, vê se aí que o documento de maior importância que tu tens é o teu controle de estoque. Sendo que o controle de estoque físico, seja ele planilha, papel de pão, plataforma, ferramenta, qualquer ou lugar que tu utilize para fazer esse controle de estoque, ele não é entregue diretamente para a Receita Federal, mas ele alimenta todos os documentos aos quais tu vai entregar para a Receita Federal. Então, o teu controle de estoque, ele é a tua Bíblia. É ele que vai embasar tudo aquilo que tu vais fazer depois. Compreendeu aqui comigo? Agora nós vamos para a parte 3, que é a declaração de imposto de renda. Vamos lá. Se tu está achando que eu esqueci das exchanges no estrangeiro, não, eu não esqueci. Só que as exchanges no estrangeiro, a partir de 2024, elas ganharam um capítulo à parte. Qual é esse capítulo à parte? O capítulo à parte delas é que elas não são objeto de GCAR. Elas vão direto para a tua declaração de imposto de renda. Mas da onde elas vão pular para a tua declaração de imposto de renda? Lá do teu controle de estoque. Não tem outro lugar. Todas as transações que tu fizeste em exchanges estrangeiros, elas estão lá no teu controle de estoque. Está lá o custo das moedas que tu comprou no estrangeiro, as vendas que tu fizeste no estrangeiro, tá tudo lá no teu controle de estoque. Os pares de troca que tu utilizou, de onde tu comprou, onde tu vendeu, se tu transferiu da exchange no estrangeiro para a exchange nacional, então tá tudo isso lá no teu controle de estoque. E uma vez que está tudo isso lá no teu controle de estoque, fica muito fácil, porque aí tu vai pegar o que está lá no teu controle de estoque e vai levar para tua declaração. Com relação às exchanges no estrangeiro, o que tu vai levar para tua declaração? Tu vais levar para a declaração somente a apuração. Então, a apuração das exchanges estrangeiras, esse ano de 2024, ela será feita aonde? Diretamente na declaração, a partir do teu controle de estoque, trazendo os resultados positivos e os resultados negativos. Então, tu vai fazer uma conta de mais e menos todos os meses dentro da tua declaração, em campo específico, ao qual a Receita Federal vai nominar esse campo agora, quando ela trouxer a instrução normativa, e lá tu vai informar tudo que tu comprou, tudo que tu vendeu, o resultado positivo ou negativo disso. Se resultado positivo, tu vai ter imposto. Se resultado negativo, tu vais levar isso para compensações futuras. Olha a importância da declaração de imposto de renda referente ao ano de 2024. Essa é a declaração de imposto de renda 2025, que é referente ao ano base 2024. Ou seja, ainda que tu não estivesse obrigado a declarar imposto de renda sobre as transações no estrangeiro. Porque se tu não tiveres lucro no estrangeiro e se tu não estiveres na instrução normativa da Receita Federal te obrigando a declarar, tu poderia estar isento de fazer a declaração. Mas veja bem, se tu não teve lucro no estrangeiro, porque se tu teve lucro, tu já está obrigado à declaração no estrangeiro, ok? Se tu não teve lucro, tu teve prejuízo. E se tu teve prejuízo e tu não declarou, tu não está fazendo estoque desse prejuízo para compensações futuras. Então, um ponto importante aqui é, se tu transacionou no estrangeiro, faça a declaração de imposto de renda, seja ela com lucro, seja ela com prejuízo. Se ela tiver lucro, tu está obrigado a declarar. Se ela te trouxer prejuízos, tu pode estocar esse prejuízo para compensações futuras. E aí a declaração de imposto de renda baseada nesse controle de estoque que tu já fizeste, que já está convertido em BRL, que tu já sabe todos os teus custos, os teus lucros, os teus prejuízos e etc., passa a ser o que de mais importante tem na tua apuração. Por quê? Porque ele vai estar lá na Receita Federal dizendo: Receita, eu tenho isso para pagar. Ou Receita, eu tenho esse prejuízo aqui para compensar no futuro. Vocês entendem a importância disso? Então, sim, o teu controle de estoque é o que vai alimentar tudo isso. Então, ele vai alimentar os teus deveres com relação à Receita Federal, mas ele vai alimentar também os teus direitos. E é importante que vocês tenham noção que quando vocês abrem mão de declarar os seus direitos, vocês estão abrindo mão de futuramente utilizar esses custos. E o mesmo se dá quando vocês não querem fazer a apuração, porque quando vocês deixam de fazer uma apuração completa, uma apuração correta, vocês estão deixando de aproveitar custos de aquisição de criptomoedas que vocês tiveram no passado. Então, quando é que começa a regularização de vocês? Ela começa lá na operação zero, lá no momento onde tu começou a comprar criptoativos. É lá que começa a tua regularização, porque é de lá que tu vais compor os teus preços de custo, é de lá que tu vai trazer a comprovação daquilo que tu gastou para tu poder te beneficiar disso como custo daquilo que tu ganhou e pagar o menor imposto possível. Ficou claro aqui,
gente. Então, basicamente, a gente tem o controle de estoque, o GCAP e a declaração de imposto de renda. Lembrando ainda, claro, que também todo o estoque que tu tenha no estrangeiro, ele também será informado na tua declaração de bens e direitos, ok? E na declaração de bens e direitos, tu vai informar lá também qual é o país, onde é a custódia, de que forma isso está custodiado, né? Qual é a exchange, enfim, qual é a moeda, custo de aquisição e etc. Isso tudo vai estar informado lá. E lembrando que tudo que vai lá na declaração de bens e direitos da tua posição de estoque é calculado a custo de aquisição. Não é meramente pega o valor de cotação e coloca lá. Então, não existe uma declaração de imposto de renda a qual tu não tenha que fazer contas. Então, o que a gente vai extrair resumidamente daqui? Vocês têm que ter controle de estoque. Ponto. Sem nem saber se tem que declarar ou não. Tendo o controle de estoque, a partir do controle de estoque, vocês vão verificar a necessidade ou não da declaração. Se tratando de nacional, pode se basear pela instrução normativa do imposto de renda e pelo fator lucro. Se tratando da estrangeira, declara sempre, seja para informar o lucro, seja para poder estocar prejuízo para o futuro, ok? Esse é um resumo que vocês têm que ter em mente, que vai economizar impostos, multas, juros e etc. no futuro. Ficou muito complexo a minha explicação. Eu juro que foi tentando simplificar. Mas, gente, eu tentei fazer um apanhado aqui das coisas que hoje eu voltei pro escritório e eu vi aqui todas as notificações de comentário aqui do YouTube. E eu olho todas, tá? E aí eu procuro sempre trazer um assunto que eu vejo ali que vocês estão na dúvida. E eu vejo que a maior dúvida é essa. A maior dúvida é essa. O que eu tenho que fazer? E pensando nisso, já vou antecipar aqui para vocês o seguinte, uma coisa que eu não trouxe aqui para o YouTube ainda, e estou trazendo agora, nesse momento, é que está aberta a nossa comunidade, a comunidade declarando Bitcoin.vip. Lá nessa comunidade, o que nós temos? Nós temos o método ABCD de apuração, que é a nossa sistemática de apuração e regularização, onde a gente fala sobre quem deve declarar, quem não deve declarar, sobre preenchimento de cada coisa. Lá, inclusive, a gente tem planilha de estoque para vocês poderem baixar, a gente indica plataformas as quais vocês podem usar, mas que a gente de antemão já avisa que nenhuma plataforma vai dar cálculos prontos, vocês têm que obrigatoriamente entender de conciliação, fechamento de saldo, como extrair dados, como colocar dados no cálculo de forma manual, quando as APIs não trazem esses números. Então, a gente tem todo o método do ABCD já lá gravado completo. A gente tem a IANA. A IANA, para quem não sabe, a IANA é a minha inteligência artificial e ela está lá disponível para vocês para conversar 24 horas sobre as dúvidas de vocês. A gente tem aulas ao vivo, as aulas vão acontecer uma vez por mês. Todos os meses nós teremos uma aula e o assunto, o tema dessa aula ao vivo, ele é votado por vocês, pelos usuários. O tema desse mês de janeiro já está definido e é DeFi. A aula vai acontecer, se eu não me engano, é dia 30 de janeiro, às 19 horas, essa aula vai acontecer. O link vai ser fornecido lá na comunidade. Então, lá na comunidade é onde a gente vai trazer tudo, inclusive o Imposto de Renda 2025, vai sair a instrução normativa do IRPF em 2025, a aula de Imposto de Renda 2025 vai estar disponível lá na comunidade. Vai sair a Decrypto em maio, a aula sobre Decrypto, as alterações da IN 1888 estarão lá na comunidade. Vai sair a regulação do Banco Central, estará lá na comunidade. A ideia é que a gente tenha um grupo de estudos, é a primeira, na verdade, desconheço que exista outra, plataforma educacional de impostos em cripto. Então, a gente vai falar de impostos e tributação de forma frequente, sequente, todos os anos. Por que a gente fez isso? Eu tinha anteriormente o curso, o método ABCD. E eu comecei a ver que o método do ABCD ele não era suficiente. Por quê? Porque quando eu estava terminando de ensinar a IN 1888 e a gente já estava escrevendo sobre a Decrypto. Então, a gente estava terminando de fazer alguma coisa e já estava aí a próxima coisa que inventaram no governo. Então, eu percebi que o que a gente precisa, na verdade, é ter uma comunidade forte, alimentada de forma sempre em linha sequencial, ou seja, nós vamos evoluindo juntos nas apurações, nas dúvidas, naquilo que o governo está trazendo sempre. E é sempre, de novo, para a gente aprender a fazer, enfim, né? A gente está sempre em cima, eu estou sempre em cima, minha equipe está sempre em cima. Lá na comunidade, não sou só eu, também a equipe atendendo vocês, respondendo dúvidas. Enfim, nós estamos lá com vocês para fazer o melhor IR possível esse ano. Eu não tenho, gente, sempre digo isso, eu não tenho como atender todo mundo e nem todo mundo precisa de contador. E é importante vocês saberem isso, que nem todo mundo precisa de contador e nem todo mundo tem uma operação que pague um contador. E isso também é importante, a operação de vocês tem que comportar um contador. Então, a gente trouxe
a comunidade. A comunidade é muito barata. A comunidade foi feita para que todo mundo possa, de fato, assinar e estar lá conosco. E lá nós cresceremos juntos nessa ideia de vocês mesmos fazerem a apuração de vocês. De forma a aprender a raciocinar, de forma a aprender a pensar cripto e de forma a fazer a melhor apuração viável com o menor imposto possível, ok? Gente, espero vocês lá na comunidade. E vão colocar o link por aqui em algum lugar e eu conto com vocês lá conosco, ok? Um beijo grande e aproveita, nos segue aqui, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e nos segue em todas as redes sociais. Semana que vem eu tô de volta. Beijão!